Seja bem-vindo a mais uma aula da série Interpretando Frases em Inglês. Aqui a gente vai pegar uma frase bem rica em estruturas, uma frase bem completa, e a gente vai desvendar completamente, palavra por palavra, frase a frase, estrutura por estrutura, tudo que está acontecendo aqui dentro eu vou te mostrar. O objetivo não é que você só entenda essa frase que eu estou te mostrando. O objetivo daqui é que você consiga entender melhor as estruturas dessas frases para quando você encontrar dentro dos seus próprios estudos essas mesmas estruturas e para que fique bem mais tranquilo para você. Tudo bem? Então, seguinte, a frase de hoje que eu separei é a seguinte. Did you decide to take care of his cat because you two were friends? Vou ler de novo essa frase. Did you decide to take care of his cat because you two were friends? Essa frase significa: você decidiu tomar conta do gato dele porque vocês dois eram amigos? Não tem como saber se a pessoa com quem eu tô falando é uma mulher ou um homem. Mas eu sei que eu tô falando de um gato dele. Pelo menos eu sei que tem um homem na história. Mas eu vou chegar lá, vocês vão ver o que está acontecendo. Pessoal, a primeira coisa que aparece logo no começo da frase aqui é a ação, o verbo decide, que significa decidir. E é o seguinte, sempre que eu for colocar aqui embaixo na explicação verbos, ou seja, as ações que aparecem nessa frase, eu sempre vou marcar com o to aqui, tá bom? A função desse to é só mostrar para você que isso aqui é um verbo, perfeito? Daí que vem to do é fazer, to go é ir, to be é ser, daí que vem o nome do verbo to be, que é ser. O nome do verbo mesmo está aqui. O verbo mesmo é do, é be, é decide, só que a função do to é apontar para você que aquilo é um verbo. Então, logo no começo da frase aparece aqui o decide, que significa decidir. Só que ele está no passado. Se eu quisesse falar simplesmente assim, você decidiu, eu ia falar da seguinte forma. You decided. You decided significaria você decidiu, com a palavra you aqui, que significa você. Vinícius, então por que nessa frase não apareceu you decided aqui como você decidiu? Porque essa frase é uma pergunta. Para você fazer perguntas no passado, em inglês, Vinícius, o que você quer dizer com perguntas no passado? Perguntar para alguém se a pessoa fez aquela ação no passado. Por exemplo, você comeu? Ela saiu? Ele estudou? Você decidiu? Nós conseguimos? Você fazendo perguntas de ações que aconteceram no passado. Para isso, você usa o did lá no começo da frase. Essa é a função do did, apontar para você que aquilo é uma pergunta no passado. Então, quando você usa o did lá no começo, o que acontece com a sua ação, com o seu verbo principal, é que ele volta para a forma padrão, ficando assim. Did you decide? Usou o did, já saiba que a sua ação principal vai voltar para a forma padrão. Porque se fosse uma afirmação, estaria aqui como no passado, porque o passado de decide é decided. Só que aqui, quando você fez uma pergunta com o did, ele volta a ser decide. Perfeito? Olha outros exemplos de perguntas no passado, da mesma forma que essa aqui que você viu. Se eu perguntasse, você foi? Eu ia falar, did you go? E aí vai ter a continuação da frase. Você foi para a festa, tudo mais. A continuação da frase você põe aqui, tá? Você foi... Aí eu vou continuar a minha pergunta. Já saiba que lá no final vai vir uma interrogação, porque isso aqui é uma pergunta. Outro exemplo. Você comeu o meu macarrão? Did you eat? Aí eu vou continuar a frase. É só para você ver a estrutura do did. Você comeu? Usou o did, vai fazer a pergunta no passado. Então, did you decide significa você decidiu? É isso que esse primeiro bloco significa. E você vai falar o que você decidiu. Decidiu ir, decidiu fazer, decidiu comer, decidiu estudar, não importa a ação. Sempre que você for marcar a ação, você marca com o to. Por exemplo, eu vou falar assim, eu decidi estudar. I decided, aqui eu coloquei de novo decided, porque eu estou fazendo uma afirmação, aqui eu não estou perguntando. I decided to study English. Eu decidi estudar inglês. Tá vendo que o que eu decidi vai ser apontado pelo to? Essa segunda ação vai ser apontada pelo to. Então, por exemplo, se eu falar que eu decidi ir, I decided to go. Eu decidi ir. Eu decidi falar. I decided to talk to you, por exemplo. Eu decidi falar com você. O ponto principal aqui é o que você decidiu
vai ser marcado com o to. I decided to go, I decided to do, I decided to stay, I decided to leave. Não importa a sua ação. E a ação que aparece aqui é I decided to take care. Take care é um bloco. Quero que você guarde o bloco take care, que significa cuidar, tomar conta. Por exemplo, a sua filha casou, você chega lá pro noivo dela, por exemplo, e fala assim, cuida da minha filha. Você pode falar assim, take care of my daughter. My daughter, minha filha. Cuide da minha filha, é o que significa essa frase. Só que podia ser qualquer coisa. Cuide do meu cachorro, take care of my dog, por exemplo. Cuide do meu cão, tá? O que você vai cuidar, você aponta com of. Take care of, pode entender então como cuidar de. Pode até incluir o of nesse blocozão. Às vezes o take care vai aparecer sem o of. Por exemplo, a gente tá lá no trabalho, você tá indo embora, você fala, tchau, tô indo. E eu falo pra você assim, hey, take care. Isso aqui é tipo uma despedida. É tipo, se cuida, até mais, até amanhã, se cuida, take care. Então, às vezes, ele aparece sozinho. Só que quando você for apontar de que você vai cuidar, aponta com of. Take care of me. Cuide de mim. Por que não? Poderia ser também. Cuide de mim. Tá bom? Então, vamos voltar para nossa frase aqui. Did you decide to take care? Você decidiu cuidar, você decidiu tomar conta. Do que? Of his cat. Gato dele. O bloco his cat é o gato dele. Por quê? Aparece nessa frase o cat, o gato. Acredito que mesmo quem não estuda inglês conhece que gato em inglês se diz cat. Só que aparece nessa frase também o his cat. O que é esse his? Ele indica uma posse. O his significa uma posse. Significa dele. Dele quem? De um ele qualquer. Vai falar dele, que pertence a ele, use o his. E vale para qualquer coisa. Por exemplo, his house seria a casa dele. Tá vendo que eu tô falando dele? Não posso estar falando de uma mulher usando his. His é só para ele. Casa dele. His family. E vai ser a família dele. As coisas dele. His things. Coisas dele. Se fosse o gato dele. His cat. É o que aparece nessa frase. Tudo que é dele pode ser apontado com his. Perfeito? So, did you decide to take care of his cat? Você decidiu tomar conta do gato dele. Because, porque, o que é esse because? Existem dois porquês no português. Existe um porquê junto e um porquê separado. Caso você não lembre, o porquê junto a gente usa para fazer perguntas. E esse porquê de pergunta, em inglês, é why. Ele é o nosso porquê separado de pergunta. E existe o porquê de resposta. Você vai dar a justificativa. E esse é o because. É o nosso porquê junto de resposta. Então, por exemplo, why did you decide to take care of his cat? Por que você decidiu tomar conta do gato dele? Imagina essa pergunta. Dessa forma. Isso aqui vai usar as estruturas que a gente viu até aqui. Why did you decide to take care of his cat? Tô te perguntando. Por que você decidiu tomar conta, ou vou colocar cuidar, do gato dele? Essa seria uma pergunta válida, estaria tudo bem. Só que nessa frase, eu dei um motivo, que é o que aparece lá no final, you two were friends, o motivo é porque vocês dois estão amigos, e eu tô te perguntando se o motivo é esse. Você tomou conta do gato dele porque vocês eram amigos? Às vezes o cara, sei lá, o cara viajou, o cara, por algum motivo o cara foi embora e ele decidiu ficar com o gato dele porque eles eram amigos. Tô te perguntando se o motivo é esse. Por isso que eu tô perguntando, mas tem o because aqui. Eu tô te perguntando, o motivo é esse? É porque vocês eram amigos? Da mesma forma, em português vai aparecer o porquê junto, como se fosse uma resposta. Tudo bem? Então não é só porque tem uma interrogação que vai ser why. Why é quando você não sabe o motivo. Nesse caso, eu tô perguntando com because porque eu quero saber. O motivo é esse? E eu apresento o motivo. Tudo bem? É a mesma coisa do português, nesse sentido. E ele continua, because you two significa literalmente porque vocês dois were friends, eram amigos. Vamos ver o que está acontecendo lá nesse final. Olha só, eu poderia falar simplesmente you were friends, que significaria vocês eram amigos. Vinícius, o que é esse were? É o passado
de are. You are friends significaria vocês são amigos. Lembrando, you e o you are também vale tanto para você quanto para vocês. Eu posso estar tanto falando para uma pessoa, chamando ela de you, quanto falando para várias pessoas e chamando essas várias pessoas de you. You não muda, mesmo se estiver falando de mais de uma pessoa. Então você fica à mercê do contexto para saber se é você ou vocês. Nesse caso eu sei que é vocês por causa da palavra seguinte. Your friends. Vocês eram amigos. Só posso estar falando de duas pessoas ou mais, certo? Lembrando que Friends é amigos. Se você nunca percebeu que o nome da série Friends significa amigos, aprendeu agora. So, you are friends, vocês são amigos. You were friends, é o passado, vocês eram amigos, vocês foram amigos, de certa forma também dá pra dizer. Só que eu não só falei you were friends, eu falei you two were friends. Então, eu posso sim colocar vocês dois falando dessa forma. You two were friends. Vocês dois. Foi só uma escolha de fala. Para pensar no português. Eu posso falar, você tá cuidando do gato dele porque vocês eram amigos? Ou eu posso perguntar, porque vocês dois eram amigos? É falar um jeito, falar outro jeito, é só a escolha do falante. Tá tudo bem. Perfeito? Aqui ele ajudou a gente, enfatizando o dois, ajudou a gente falando que, bom, eu sei que tá falando de duas pessoas, né? So, did you decide to take care of his cat because you two were friends? Alright? Você decidiu tomar conta do gato dele porque vocês dois eram amigos? Ou você decidiu cuidar do gato dele porque vocês dois eram amigos? Tá tudo bem a tradução do take care para cuidar ou tomar conta, tá? De novo, o objetivo dessa aula não é te fazer entender só essa frase que eu tô te mostrando. O objetivo é que você entenda melhor essas estruturas para que, quando essas estruturas de frase aparecerem nos seus próprios estudos, você entenda melhor o que elas estão significando ali, naquele contexto, naquela outra frase. Fala-se muito o 'cause também. Pois é, existe uma versão abreviada do because, assim, 'cause. É informal, é mais uma coisa de fala, mas o padrão mesmo, a origem é because, mas existe também. So, that's it for today. I hope you liked it. I'll see you soon. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.